A maior diferença para o gestor de tráfego que cresce para aquele que fica estagnado, acredite, são os criativos. Se todo mundo foca em orçamento, em público, em campanha, mas o seu criativo ele não conversa com a pessoa certa, acredite, nada disso importa. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes. Nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre criativos para tráfego pago no que diz respeito a Meta Ads. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece de conferir os links da descrição, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa! Então aqui nós vamos começar por alguns passos simples. Primeiro de tudo, por que o criativo ele é importante dentro da minha campanha, dentro da minha estrutura, dentro do que eu estou pensando em montar aqui dentro da plataforma. Vamos lá. Primeiro de tudo, o criativo ele é um filtro de atenção. De uns tempos para cá, conforme a plataforma da Meta está evoluindo, conforme eles estão implementando cada vez mais IA e até mesmo a questão dos concorrentes, hoje, com certeza, a disputa dentro da plataforma é uma disputa por atenção. Então, o seu criativo, em muitos casos, dependendo do nicho que você vai trabalhar, ele é um filtro de atenção para capturar a atenção daquele lead, para fazer com que ele pare e olhe o seu anúncio e não o anúncio do concorrente. Da mesma forma que o algoritmo só trabalha bem se o criativo ele entrega contexto e clareza. Então, o seu criativo ele não pode estar poluído, o seu criativo ele precisa comunicar, para transmitir, melhor dizendo, a mensagem do que ele quer dizer. O seu cliente, o seu público-alvo, ele precisa bater o olho no seu criativo e entender a que se refere o seu produto ou o seu serviço. Um bom criativo, ele tende a reduzir o CAC, aumentar o seu CTR, ou seja, a sua taxa de cliques no seu anúncio, e também faz o seu algoritmo aprender mais rápido, a sua conta de anúncios fica mais inteligente e começa a entregar cada vez mais de forma mais eficiente para o público que você está buscando através dos filtros que você está colocando dentro da sua campanha. Também o criativo ele dá margem para o gestor testar menos e escalar mais. Por quê? Porque no momento que você tem uma campanha estruturada, no momento que seus criativos têm performance, você não vai fazer tantas alterações. Você não precisa trocar muitas vezes o público com muita frequência, não precisa trocar até mesmo os criativos. Você só faz um ajuste ali de orçamento, algum outro ajuste pontual, mas você não precisa estar trocando toda a sua estrutura, testando material novo. Obviamente, é interessante sim que você teste material novo, mas você não precisa estar fazendo uma troca frequente porque o seu criativo não está performando. Todo criativo ele tem uma curva de performance. Ele pode performar muito, como ele pode performar muito pouco. Então, no momento que você consegue encaixar esse criativo, com certeza a sua curva de performance ela tende a ser maior e mais longa. E aí você consegue extrair mais resultado com menos esforço, em teoria, quando você consegue estar atraindo com essa campanha, com esse criativo validado, o seu público-alvo e, obviamente, vendendo para ele, que é o objetivo principal da maioria dos anunciantes. Salvo se a gente estiver falando de alguma outra campanha de branding, enfim, aí ele tem as métricas específicas para aquele outro formato de campanha, tá? Mas lembrando, se o criativo ele é ruim, qualquer campanha vai virar um teste eterno. Você vai trocar um monte de coisa, vai trocar público, vai trocar criativos, como eu mencionei, e não vai tracionar. E é sempre importante você lembrar o seguinte: não existe criativo bom para público errado e não existe público certo para criativo ruim. Se o seu criativo ele tá ruim, a probabilidade de você vender muito menos ou conseguir alcançar os objetivos que você está buscando com essa campanha, se você tivesse até mesmo um público um pouco errado dentro da sua campanha, aqui muitas aspas esse público errado, mas por exemplo, se você estiver utilizando o público advantage, deixando para a Meta fazer toda essa distribuição desses seus criativos, se você tem um criativo bom, a probabilidade de você ter resultado é muito mais certa do que se você tiver um criativo ruim segmentado para o seu público certo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de criativo que a gente tem, tá? Lembrando, a gente tem alguns formatos de criativo dentro da plataforma, alguns deles performam mais dependendo do nicho, outros performam menos. Tem uma questão de variação dependendo da conta de anúncios também. Nem todas as contas de anúncio entregam da mesma forma, nem todas as contas de anúncio têm uma inteligência embarcada que consegue captar o lead
alvo, o ICP, o perfil de cliente ideal de uma forma imediata. Para isso a gente precisa nutrir essa conta de anúncios, precisa testar campanhas e tudo mais. Mas via de regra a gente tem aqui os 3 formatos de criativos principais, tá? O criativo estático, ele é o formato mais conhecido, ele é o formato padrão, tá? Ele de certa forma vem perdendo espaço no decorrer dos anos, principalmente impulsionado pelo TikTok, principalmente pelo Reels do próprio Instagram, que foi uma reação imediata também ao TikTok, se intensificou, melhor dizendo, muito mais isso, o próprio YouTube com os shorts, vídeos curtos, então isso acaba fazendo com que esse formato ele ainda performe sim, mas ele comece a perder espaço frente aos outros formatos que a gente pode estar anunciando. O criativo, ele performa bem quando ele é bem construído. A gente já vai passar logo mais depois pelos elementos dos criativos, também vão ter alguns exemplos, mas é interessante saber que quando o criativo ele é bem construído e ele comunica, a gente consegue ter uma boa performance. E eu comentei em um outro vídeo passado que o criativo estático ele tende a não ser entregue quando publicado com um vídeo no mesmo conjunto, porque a plataforma está dando preferência, não é em 100% dos casos, que fique claro, não é 100% dos casos que isso acontece, mas a plataforma tende a entregar mais o criativo ou em carrossel ou até mesmo em vídeo do que o próprio criativo estático, perfeito? No criativo carrossel, ele também performa bem dependendo do objetivo da campanha. Eu tenho alguns clientes que rodam carrosséis aqui e eu tenho uma performance ok em alguns casos, outros casos nem tanto. Por exemplo, uma loja de carro, onde eu tenho várias fotos desse veículo, tende a performar super bem, mas talvez daqui um pouco eu vou fazer um criativo com um formato informativo e eu vou colocar ele numa campanha de conversão. Talvez aquele criativo não tenha todo o desempenho que eu esteja esperando. Obviamente, eu preciso cuidar da comunicação, a construção do criativo, como eu comentei, mas pode ser que em outros casos o próprio criativo estático acabe entregando mais que o criativo em carrossel. O criativo em carrossel, ele tende a ser entregue quando publicado com estáticos ou vídeo. Ele é como se fosse o Coringa, ele entrega bem nos 2 formatos quando misturado com esses 2 formatos. E ele pode ser usado como vídeo com as otimizações automáticas da Meta. Como eu comentei, o vídeo está vindo muito forte. Então, se você tem um cliente que não quer gravar vídeos, já comece a alimentar essa ideia na cabeça dele. Se você possui um produto físico, se você comercializa algo, você precisa produzir conteúdo, produzir vídeos daquele produto. Senão, o teu concorrente ele vai ficar para trás. Ah, mas eu não gosto de gravar vídeos, eu não levo jeito para isso, não tem problema, não precisa ser você. Mas é interessante sim que você grave vídeos. Se você é gestor de tráfego, sempre fomente isso com o seu cliente. Se você possui um negócio, você está vendo esse vídeo aqui, e você costuma comercializar algum produto, algum serviço, produza conteúdo. Eu sei que muita gente não quer produzir, ninguém está pedindo para você virar um produtor de conteúdo e depender 100% disso, mas hoje a realidade do mercado é essa. Tanto que a própria plataforma da Meta está dando a opção em uma das otimizações, onde a gente consegue transformar o nosso carrossel em um vídeo. Por quê? Porque ele fica mais dinâmico, fica mais fácil das pessoas verem, fica mais tranquilo de prender a atenção de certa forma, obviamente dependendo do formato que você está fazendo. E também o carrossel ele é o formato que mais dá trabalho para montar da maneira correta. Por quê? Porque se hoje você tem uma foto quadrada, você vai subir o seu carrossel e você consegue distribuir em todos os posicionamentos com a foto quadrada. Porém, se você quiser fazer um carrossel da maneira certa, você vai ter que trocar todas as imagens do seu carrossel no formato de Reels e Stories, para que ele fique no formato 9x16, onde preencha toda a tela. Tá? Então ele é o criativo que mais dá trabalho para ser construído da maneira correta, mas ele performa muito bem, como eu comentei, dependendo do teu objetivo de campanha, da campanha que você está rodando. E aí a gente vai para o vídeo, que é de longe o que mais traz resultado atualmente e obviamente se for bem construído, não é simplesmente pegar qualquer vídeo e jogar na rede social e achar que ele vai converter, não é assim que funciona. Ele traz mais dinamismo e retenção de atenção do usuário, principalmente como eu comentei, a questão de shorts, na questão de vídeos curtos, TikTok e tudo mais, então a tendência é que ele prenda mais a atenção do usuário e ele tende a ser entregue em mais volume que estáticos e carrossel quando publicados no mesmo conjunto. Como eu comentei, criativo estático e vídeo geralmente vai entregar mais o vídeo. Criativo em vídeo e carrossel, ele entrega mais ou menos, dependendo do conjunto e do formato de campanha, muito semelhante, mas a tendência é que ele entregue muito mais o vídeo para o seu cliente, ou para o seu lead, ou para o seu público-alvo que você está buscando.
No ponto 3, aqui um dos pontos mais importantes que eu quero que vocês prestem atenção é o quê? São os elementos do criativo. Todo gestor de tráfego que vai começar a trabalhar com tráfego pago, ele sempre vai precisar estudar um pouco de copy. Ele não tem como fugir do estudo de copy, ele não tem como fugir de ter uma noção básica de design para que o criativo dele consiga comunicar, transmitir a mensagem que ele está querendo passar, que o seu cliente que lhe contratou está querendo passar. Então ele precisa ter muita atenção nesse ponto aqui. Se o criativo ele precisa de legenda para ser entendido, ele já começou errado. O que eu quero dizer com isso? No momento em que o seu público-alvo ele vê estampado o seu criativo, seja ele em carrossel, seja ele em vídeo, seja ele em criativo estático, e ele precisar ler a legenda para entender o que se trata aquilo, alguma coisa está errada. Aquele criativo não está bom, tá? Porque ele precisa bater o olho, ele precisa entender de cara o que está sendo anunciado ali, o que está sendo ofertado para ele naquele momento. Pode ser que não tenha a dimensão completa de todos os benefícios, enfim, aquilo que você está querendo passar. Obviamente não tem como trazer tudo isso num criativo, mas se eu precisar ler uma legenda, precisar acompanhar um vídeo até o final, acompanhar um carrossel, ler um carrossel até o final, para entender o que eu estou querendo passar, alguma coisa está errada e eu preciso trocar esse criativo, porque a probabilidade de ele não converter é muito grande. Então, vamos lá, alguns pontos importantes que a gente precisa passar aqui. Primeiro de tudo, a atenção. Algo que faz a pessoa pensar, isso é para mim? Esse seu criativo, ele precisa prender a atenção desse usuário. Se esse criativo ele não prender a atenção desse usuário, a gente não vai conseguir ter um bom retorno. Identificação. Eu preciso aqui trazer dor, contexto ou situação real no meu criativo para comunicar, para que a pessoa que está vendo do outro lado, ela consiga se identificar com a mensagem que aqui está sendo passada. Estou sendo um pouco genérico nessa parte aqui, porque, por exemplo, cada nicho eu tenho uma dor específica, eu tenho um desejo específico do meu público. Não tem como eu trazer todas as dores e os desejos de um formato geral, amplo. Por quê? Porque cada nicho tem suas particularidades. Você precisa identificar a dor, o contexto ou até mesmo a situação para que o lead que esteja vendo aquele criativo consiga se identificar e clicar nesse anúncio. Valor. Nesse criativo, é interessante que você traga algum insight, traga alguma dica, algum dado específico, uma metáfora para fazer a pessoa refletir e até mesmo se identificar com ela, e até mesmo um conteúdo útil, onde ela consiga aplicar exatamente como eu estou te trazendo aqui hoje. Então, é interessante que você traga, lembrando que preço é diferente de valor. O preço é quanto que você paga, valor é o que você gera para o seu cliente. Tá? E obviamente não podia deixar de fora a chamada para ação, o famoso Call to Action ou CTA, o que o visualizador deve fazer depois de ver o seu anúncio. Seja ele estático, seja ele em carrossel, seja ele em vídeo. Nunca suba um anúncio sem um CTA claro. Vai ter um botão ali, obviamente, que a própria ferramenta vai disponibilizar, tem uma série de CTAs ali, de chamadas para ação que você pode estar selecionando dentro da plataforma, mas é interessante que no seu vídeo também tenha. Se você está fazendo um criativo estático, coloque escrito lá o que você quer que o lead faça quando vê o seu anúncio, seja enviar uma mensagem, seja comprar agora, seja saber mais, qualquer coisa nesse sentido, mas é importante que você coloque. No carrossel a mesma coisa, no último card, e o vídeo sempre comentando no final ali, pedindo para a pessoa se inscrever abaixo, preencher um formulário, enviar uma mensagem para você ou até mesmo conferir um cardápio se você trabalha com delivery, tá? Quarto ponto, o que eu preciso colocar no meu criativo? Aqui também é um ponto de extrema importância que eu preciso que vocês prestem atenção. Primeiro de tudo, eu preciso ter clareza do meu ICP. Se o meu criativo ele é para todo mundo, o meu criativo não é para ninguém. O que é ICP? ICP é o perfil de cliente ideal. É a pessoa que você quer buscar, a pessoa alvo que consome o seu produto ou o seu serviço. Eu preciso saber quem é essa pessoa, eu preciso ter isso levantado para conseguir comunicar com ela. Se eu sou um corretor de plano de saúde e eu busco vender, sei lá, um plano de saúde para empresas, o famoso PME, eu sei que esse meu empresário ele precisa ter CNPJ. Se ele não tiver CNPJ, não é interessante para mim.
Se eu preciso comercializar um plano de saúde para 2, 3 vidas, eu preciso que ele tenha 2, 3 vidas. Se ele não tem, ele cai fora do meu perfil de cliente ideal. E não é para ele que eu quero mostrar os meus anúncios. Se você é um fotógrafo e você quer vender para noivas, por exemplo, não adianta eu distribuir esse anúncio para homens. Não adianta eu distribuir esse anúncio para mulheres de 50 anos. Talvez até possa distribuir uma forma de remarketing, algum criativo específico para as mães que possuem noivas, mas via de regra eu não vou estar mostrando, eu não vou estar gastando dinheiro com esse público, porque a probabilidade de conversão dele é muito baixa. Da mesma forma que eu vou estar trabalhando com uma academia, se a minha academia hoje ela é focada em um tipo de pessoa específica, por exemplo, de alto padrão, minha academia é de alto padrão, não vou perder tempo distribuindo meus anúncios para pessoas que não possuem um bom poder aquisitivo. Eu não vou estar distribuindo os meus anúncios numa loja de carro para as pessoas, por exemplo, vou vender um utilitário, vou vender uma Renault Master, um veículo de entrega. Eu não vou estar distribuindo, talvez, para um público que não tem um poder aquisitivo, para um público, um gênero específico que não costuma trabalhar com esse produto. Então, não faz sentido, porque eu tenho que tomar cuidado para quem que eu vou estar trazendo, mostrando, comunicando com esse criativo. Então, eu preciso ter clareza de quem é o meu público-alvo. Um argumento central. Qual mensagem precisa entrar na cabeça da pessoa? O que eu estou querendo transmitir com esse meu criativo? Qual que é a ideia desse meu criativo? Eu estou mostrando aqui, eu estou passando a mensagem para ela do que eu quero mostrar, se é um conteúdo que eu estou distribuindo, contando alguma coisa, um storytelling, se eu estou querendo ensinar ela de algo, eu estou sendo claro, eu estou conseguindo passar essa mensagem que eu estou querendo transmitir para essa pessoa, para esse cliente em potencial. O formato certo, se eu vou rodar um formato de stories, é interessante que eu faça ele no formato certo. Se eu vou rodar no feed, da mesma forma, feed 1080 por 1080. Ah, mas no Instagram é 4:5. Sim, no feed do Instagram é 4:5, mas os anúncios continuam sendo 1080 por 1080 e formato de stories 1920 por 1080. Isso. Salvo engano é isso. O feed, ele precisa ter identidade. O seu Instagram, a sua rede social, ela precisa ter identidade, precisa ter a sua marca pessoal para gerar essa conexão com o público, senão fica algo muito genérico. E como eu comentei, quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Vídeos dinâmicos, eu preciso ter um dinamismo. Eu coloco alguns efeitos nos vídeos que eu faço, não muitos efeitos, obviamente, porque o tempo de edição ele é um pouco curto, mas é interessante que eu deixe esse vídeo o mais dinâmico possível. Seja ele cortar, colocar um outro vídeo passando embaixo, seja eu aproximar a tela e afastar a tela para conseguir trazer esse dinamismo. Então eu preciso ter isso porque isso retém a atenção do meu usuário. E até mesmo trazer prints aqui nos vídeos que você vai estar gravando para o seu cliente, trazendo um contexto para ele também é muito importante. Prova social. A prova social é interessante que você traga e também é muito forte, traz muito resultado. Por quê? Porque quando você traz um exemplo de, já peguei um cliente que tinha esse problema e com isso eu consegui resolver o problema desse cliente. Você mostra o antes, você mostra o depois, você gera esse impacto. Por quê? Porque você está mostrando o resultado, como você resolveu. Todo cliente, ou ele quer satisfazer um desejo ou resolver uma dor. E o seu criativo, ele precisa comunicar exatamente isso, para gerar essa identificação, você conseguir trazer essa prova social, mostrar para ele que você tem a solução do que ele está buscando, até mesmo mostrando antes e depois para o seu cliente. E prender a atenção também do lead, seja com dados na tela, seja com alguma frase polêmica, seja com uma situação cotidiana ou até mesmo algo inesperado. Lembrando, sempre que você for gravar um vídeo, é interessante que o seu vídeo, quando for para anúncio de conversão, obviamente, para as pessoas clicarem, entrarem em contato com você, efetuarem uma compra, ele não ultrapasse os 30 a 45 segundos. É interessante que você coloque um título escrito no seu vídeo, porque muitas pessoas, se eles não entenderem logo de cara, eles já vão pular o seu vídeo. Até mesmo uma legenda. Se o seu vídeo ele é narrado, é interessante sim que você coloque legendas nesse seu vídeo. E agora, não menos importante, nós vamos para alguns exemplos
exemplos de criativos que eu vou comentar um pouquinho de forma breve, alguns elementos aqui já deixei aberto na tela para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se hoje você tem uma corretora de plano de saúde, é interessante que você olhe o seguinte, esse criativo, por exemplo, vou me ater somente à parte gráfica aqui, tá? Não sou designer, mas hoje, a experiência que eu tenho, com esses anos de mercado que eu tenho, quando eu bato o olho no criativo, já consigo mais ou menos deduzir se a tendência do criativo é performar ou não é performar. Por exemplo, aqui eu tenho um criativo de plano de saúde, tá? O que eu tenho aqui escrito? Plano de saúde para 3 vidas, ou seja, aqui já está especificado para quantas vidas é. O valor, ou melhor, o preço, não é valor, o preço que está aqui, que diz respeito a essas 3 vidas. Por que disso? Porque se eu estou dizendo que é um plano de saúde, esse aqui obviamente ele é PME, tá pessoal? Ou seja, para empresários. Se eu estou dizendo para o meu plano de saúde que eu preciso ter 3 vidas, se eu estou dizendo que o valor para essas 3 vidas é de R$ 1.017,48 e aqui tem a que se refere essas idades aqui, eu já estou qualificando um pouco esse público. Eu estou dizendo, se você não tem 3 vidas, não clica no meu anúncio. Se você não tem pelo menos R$ 1.017 para pagar, não clica no meu anúncio. Por quê? Porque esse anúncio aqui ele é para quem possui pelo menos 3 vidas, para quem tem mais de R$ 1.000 para estar gastando, investindo num plano de saúde, para que eu consiga converter. Aqui tem a bandeira da operadora também. E aqui está escrito valores abaixo do individual, que é alguma característica. Eu posso trazer aqui algum elemento, por exemplo, aqui é um plano enfermaria, exclusivo para CNPJ, não é para pessoa física. Então esse meu criativo, independente da descrição que eu tenha colocado nele, ele já serve como qualificar um público. Aqui eu tenho um criativo para venda de fotografias de casamento. Diferente do outro criativo, onde eu tinha a foto do hospital, que eu acabei não comentando, que também é algo que traz identificação para o público, aqui o meu elemento principal é a minha foto. Se a minha foto não tiver qualidade, não adianta nada eu colocar aqui no criativo, ou outros elementos, porque a tendência é que ele não performe. Então, primeiro de tudo, a minha foto tem que ser muito boa. A minha copy está destacada, quem que eu quero conversar, com quem que eu estou falando? Noiva, já está em caixa alta, já estou comentando que é com noivas que eu estou falando. Reserve sua data, o meu CTA aqui certinho, lembrando que lá no meu anúncio eu tinha a questão do CTA também. Faço uma cotação, então aqui já tem o meu CTA também, que eu acabei não comentando, da mesma forma que aqui também tem o meu CTA de reserve a sua data. Então é importante que eu tenha esse CTA, porque senão eu não vou estar dizendo para o meu lead o que eu quero que ele faça na sequência. Um criativo agora para delivery, estático para delivery, mais um. O que eu estou falando aqui nesse criativo? Primeira vez comprando no Mestre das Panquecas, então receba esse cupom aqui. Toque em pedir agora. O que eu tenho aqui? A foto do produto, para mostrar o meu produto em si, para gerar desejo com esse produto. Estou comunicando, você que ainda não comprou, obviamente esse criativo aqui ele é utilizado com o público mais aberto. E eu estou dando um cupom de 10% off no primeiro pedido para ativar no carrinho. E aqui eu tenho toque em pedir agora, que é o meu CTA. Então é um criativo voltado para pessoas que ainda não compraram, que eu estou querendo trazer para ser a primeira compra desse cliente. E aí, obviamente, depois tentar fidelizar esse cliente no segundo, terceiro, quarto pedido. Mas aqui eu já estou facilitando isso com esse cupom de 10%. Aqui eu peguei um criativo da própria biblioteca de anúncio. Aqui eu tenho a marca da farmácia, tá? Tem o nome dela. Aqui eu também digo que eu tenho a farmácia popular, então aqui é um elemento onde eu estou dizendo que, eu tenho aqui a farmácia popular, que a saúde não tem preço, é mais barato, vem comprar conosco. Então aqui eu já trago esse selo como uma prova, está comunicando que se eu estou buscando produtos mais baratos, é para esse lugar aqui que eu tenho que chamar. E aqui eu tenho pediu, chegou, e aqui tem o número de WhatsApp. Poderia melhorar esse criativo? Sim, eu poderia colocar esse pediu, chegou aqui, ou até mesmo trocar essa frase, eu trocaria essa frase e colocaria faça seu pedido agora mesmo, mas é uma campanha voltada para o WhatsApp.
onde eu estou levando esse lead para que efetue uma compra online, tá? É um criativo que está ok, poderia melhorar em alguns pontos sim, mas é um criativo que tende a converter também. Já está comunicando, como eu comentei, com o público-alvo principal aqui, que são pessoas que têm uma renda menor ou até mesmo estão buscando. Não sei qual é a configuração da campanha, obviamente, olhando pelo criativo, mas ele tende a segmentar para pessoas que procuram produtos mais baratos. Essa foi uma análise bem breve que eu quis trazer aqui para vocês, justamente para mostrar todos esses elementos que a gente pode estar considerando aí nos nossos criativos. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de como montar um criativo, de saber se um criativo performa ou não, deixe o seu comentário aqui, eu leio todos os comentários e eu vou estar te respondendo e te direcionando para aquilo que faz mais sentido. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar para que outras pessoas também consigam entender um pouco mais de criativos. O mercado de tráfego está sempre em expansão e a gente precisa cada vez mais de profissionais qualificados. E não esquece também de conferir os links aqui da descrição. E é isso, e eu te vejo no próximo vídeo.